Hoje você vai descobrir o segredo que os estudantes japoneses usam para memorizar qualquer coisa e como aplicar isso na sua vida. Vamos direto ao ponto. O Japão é conhecido por ter alguns dos estudantes mais disciplinados e eficientes do mundo. Mas o que quase ninguém sabe é que eles usam um método simples, poderoso e quase desconhecido no Ocidente. Um método que transforma o cérebro numa máquina de memorização. Essa técnica é chamada de Kaizen mental, e apesar de o nome parecer complicado, ela tem uma lógica brutalmente simples. Melhoria contínua aplicada à memória. Os estudantes japoneses acreditam que a memória não é um dom. É um músculo, e como qualquer músculo, ela cresce com treino diário, repetição inteligente e foco absoluto. Nada de estudar por horas e esquecer tudo no dia seguinte. Eles transformam o aprendizado em um ritual, um processo mental que ensina o cérebro a lembrar naturalmente, e o segredo começa com algo que eles chamam de revisão espiral. Funciona assim. No primeiro dia, eles estudam o conteúdo. No segundo, revisam em 10 minutos. No terceiro, revisam em 5. No sétimo dia, revisam em 3. E no 14º, apenas leem o resumo. Com isso, o cérebro entende que aquele conhecimento é importante e o transfere para a memória de longo prazo. Simples, mas poderoso. Agora, imagine aplicar isso em tudo. Aprender idiomas, guardar nomes, lembrar de tarefas, datas, senhas. Enquanto a maioria esquece o que acabou de ler, você se torna alguém com memória quase fotográfica. Mas o mais impressionante é que o processo não exige esforço extremo. Ele exige constância e consciência. Os japoneses não tentam decorar, eles vivenciam o aprendizado. Por exemplo, ao aprender um novo ideograma, eles não apenas leem. Escrevem, falam em voz alta, desenham o símbolo, associam a uma imagem e repetem em contextos diferentes. Cada repetição cria um novo caminho neural. E quanto mais caminhos, mais fácil é lembrar. Agora pense, quantas vezes você tentou decorar algo, lendo várias vezes? E mesmo assim, esqueceu no dia seguinte? O problema não é o seu cérebro. O problema é o método. A técnica dos estudantes japoneses funciona porque respeita o funcionamento natural da mente humana. Eles não forçam a memória, eles conversam com ela. Quer uma prova? Faça o teste. Pegue uma lista de 10 palavras aleatórias. Leia uma vez. Agora, escreva cada uma delas em voz alta. Desenhe algo que te lembre de cada palavra. E repita no dia seguinte. Depois, revise novamente em uma semana. Você vai perceber algo incrível. O cérebro não esquece mais, porque ele criou conexões emocionais e visuais. E é isso que faz a memória durar. Mas há outro segredo que quase ninguém comenta. O estado mental. Os estudantes japoneses estudam com atenção total, sem distrações. Em silêncio, eles acreditam que o ambiente molda a mente. Se o lugar está caótico, a mente também estará. Por isso, criam um ritual antes de estudar, arrumam a mesa, respiram fundo, desligam tudo e entram num estado mental chamado Zanshin, a mente focada e presente. Quando estão nesse estado, cada palavra é absorvida, cada ideia é compreendida. E o resultado? Eles lembram de tudo. Mas calma, não é só disciplina. Existe também um truque psicológico dentro dessa técnica. Os japoneses sabem que o cérebro adora padrões e recompensas, então eles transformam o estudo num jogo mental. A cada coisa lembrada, há uma pequena recompensa, um sorriso, um pensamento positivo, um simples consegui. Pode parecer insignificante, mas isso libera dopamina menos, e a dopamina é o combustível da memória. É por isso que eles nunca dizem, não consigo lembrar. Eles dizem ainda, não treinei o suficiente. Essa mentalidade muda tudo, porque o cérebro começa a associar aprender a algo prazeroso, e não a algo cansativo. Agora, imagine aplicar isso na sua rotina. Quer lembrar nomes? Associe cada pessoa a uma imagem. Quer memorizar números?
transforme em histórias curtas. Quer lembrar frases, textos, discursos? Grave sua voz, escute no dia seguinte, repita em voz alta. A chave é criar múltiplas formas de entrada para o mesmo conteúdo: visual, aditiva, emocional. Isso é exatamente o que os japoneses fazem. Eles chamam isso de estudar com o corpo inteiro. Porque o aprendizado não está só no cérebro, está em todo o sistema. O corpo sente, o som reforça a emo, o fixa, e isso explica por que eles têm índices tão altos de retenção. Mas tem um ponto que talvez te choque. Eles não estudam até se cansar. Eles estudam até a mente começar a querer mais. E é aí que param. Por quê? Porque a mente aprende melhor quando termina o estudo com vontade de continuar. Assim, ela permanece ativa mesmo depois. Você dorme, mas o cérebro continua organizando a informação. É como se ele dissesse: isso aqui é importante, vou guardar. Agora entenda. Não existe memória ruim, existe mente desorganizada. Se você não dá motivos para o cérebro lembrar, ele simplesmente descarta. Por isso, a técnica japonesa é tão poderosa. Ela não tenta forçar o aprendizado, ela ensina o cérebro a querer lembrar. E tem mais. Eles não se cobram perfeição, eles se cobram constância. Mesmo estudando pouco, fazem isso todos os dias. 5 minutos hoje valem mais do que 1 hora perdida amanhã. E é isso que cria um cérebro afiado, ágil, preparado para qualquer desafio. Então, se você quer lembrar de tudo, comece assim. Escolha um horário fixo, de preferência sempre o mesmo. Crie um ambiente limpo, silencioso e confortável. Estude com o corpo, leia, escreva, fale, imagine, revise de forma espiral, 1 dias, 3 dias, 7 dias, 14 dias. E nunca termine cansado. Termine com vontade de continuar. Isso por 30 dias. E veja o que acontece. Você vai se lembrar de detalhes que antes passavam despercebidos. Vai reter informações com facilidade. E o mais impressionante, vai começar a confiar na sua mente como nunca antes. O cérebro é como um espelho. Reflete o que você treina nele todos os dias. E se você o treinar para esquecer, ele vai esquecer. Mas se você o treinar para lembrar, ele vai te surpreender. Agora, a pergunta é: você vai continuar achando que não tem memória boa? Ou vai aplicar o método japonês e transformar sua mente em uma máquina de aprendizado? Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. E não se esquece, se inscreve no canal agora, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar como hackear o cérebro para aprender 3 vezes mais rápido. Lembre-se, a mente esquece o que não é importante. Então ensina que você é importante. E quando você dominar isso, vai lembrar de tudo.